Fala VK, começando mais um podcast. Hoje um podcast diferente. Estamos com mais 2 advogados aqui como convidados. E a ideia aqui desse podcast é abordar temas como processos, vendas, captação de clientes e comentar um pouquinho da jornada deles também. Tô com o Anakin, meu head de vendas aqui, junto comigo aqui. Fala VK, hoje o papo vai ser bom, hein? Estou aqui com o Dr. Ítalo Vasconcelos. Dr. Ítalo, que é especialista em direito digital e lei geral de proteção de dados. Prazer, Ítalo, estar aqui com você. Vamos abordar um pouquinho da sua história. Muito bom estar com vocês aqui. Fala VK, o podcast vai ser sensacional. E também estou com o Dr. Cauê Ramalho. O Dr. Cauê, que é advogado, pós-graduado em processo penal e ciência política, empresário e atualmente procurador do Rio Grande da Serra. Fala, Cauê, bem-vindo ao Fala VK. Eu falo bom dia VK, eu sou da época do bom dia VK. Prazer em estar aqui, vamos para esse papo aí, espero que seja tudo de bom. Pô, legal. Pessoal, gostaria de iniciar esse podcast perguntando o mais básico para vocês. O que fez vocês escolherem o direito hoje, né? Pode começar pelo Cauê. Caio, o direito, ele tá na minha vida há um bom tempo, né? Eu venho da região do Jardim Laura, lá na Nova Arenga, São Bernardo do Campo. Uma região periférica, uma região que a gente vê os nossos direitos serem mitigados, os nossos direitos não existirem, seja na escola, seja em qualquer lugar. Então, sempre fui muito engajado nisso, né? Minha família também sempre foi muito engajada ali na política e tudo mais, então que a gente vê bastante o direito. E aí, aos 12 anos, eu virei vereador mirim, na cidade de São Bernardo. Então, é uma experiência ali próxima do direito que nós temos, que consistiu, na verdade, em fazer um projeto de lei. Eu lembro que eu fiz uma cópia mal feita do Tigrinho na época. E aí eu apresentei, a professora gostou, me levou para o projeto, o vereador Mirame que conduz o projeto. Então, ali eu comecei a ver o mundo, um bastidor ali da política, mas que é voltado ao direito. E lá na onde eu moro, teve algumas experiências também negativas, né? Principalmente com polícia. Então, isso até veio depois o direito criminal para a minha vida. Que aí a gente começou a entender o porquê que nós estávamos sofrendo algumas situações que não era para sofrer. E aí eu comecei cada vez mais me interessar, só que tinha um entrave financeiro também. Eu falei, pô, como que eu vou fazer essa faculdade, né? Como que eu vou entrar na faculdade de Direito, ir para cima, e virar um advogado, e ser padrinho é um negócio absurdo. Como que você vai para o Direito sem padrinho? Então, comecei a engatear, até que consegui uma bolsa 100% na Metodista, uma faculdade que eu tenho o maior orgulho do mundo. Formei e agora tô nessa empreitada que é um desafio diário, que é o direito. E puta história de vida, hein, cara? Ítalo, fala um pouquinho você, por que o direito? A minha história vai um pouquinho diferente da linha do Cauê, mas na verdade a minha é muito simples. Eu não sou tão bom em cálculo e não gosto de sangue. É a história da Ariano Suassuna. Exatamente. Tô copiando o grande Ariano Suassuna. Foi por eliminação, né? Fui por eliminação, porque meu pai gostaria que os 3 filhos deles fossem médicos. O meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho partiu para engenharia. O mais novo, que é o Caio, foi para engenharia também e virou um marqueteiro, né? E quase fui médico. Quase foi médico. Fiz 6 meses de cursinho. Exato. Cheguei perto. E eu tava naquela loucura de fazer a faculdade. Eu tinha muita pouca instrução de quais eram as áreas. Vim de escola pública, então eu falei assim, eu cheguei no 3º ano, precisei procurar uma faculdade, prestei para direito e passei. Até o 2º ano eu não era muito interessado, mas no 2º ano acabei me apaixonando pela área e seguimos e estamos aí, né? Tomou um soco da vida. Um soco da vida que a gente precisa trabalhar. E dentro da própria faculdade foi quando eu me apaixonei por direito digital, que era uma área que já estava em ascensão e hoje em dia também. E o legal é que, como a gente é irmão, a gente conhece de perto a história, né? O Ítalo ali, se a gente fosse falar dos 3, era o menos tendencioso ali a terminar a faculdade, né? E por incrível que pareça, foi o primeiro ali que realmente formou, que foi até o final e batalhou tudo. Fora as histórias que tem de estágio ali, que passou. E, enfim, muita coisa aconteceu nesse setor. E aí eu queria entender, até pra gente poder falar de jornada de advogados, né? Tipo assim, a gente sabe que não é um universo tão fácil de se introduzir sem o padrinho, igual você comentou. E os 2 vieram sem padrinho, sem ninguém ali para instruir no começo. Como que foi os primeiros passos de vocês, né? Hoje os 2 autônomos, os 2 têm escritório aí, já têm os clientes próprios. Como que é esse começo da advocacia? Cara, a gente precisa arriscar. O começo ele é devastador para qualquer um.
A gente... Porque assim, enquanto o advogado que tem padrinho, ele já tem um terno bom, ele já tem um carro bom, ele já tem uma estrutura, um computador, pô, que é o básico. Eu posso até falar pela minha parte. Se eu não estivesse aqui, eu estaria como um advogado. Eu cresci em biblioteca lendo Código Penal. Talvez eu estaria junto com você aí no criminal. Minha mãe era advogada, eu cresci em fórum. Eu via o dia a dia. Eu estava com ela no escritório, vendo ela atender cliente. Eu lia Código Penal, como é que é? Vademecum, perfeito. Vademecum. Então, eu estava muito imerso ali. Mesmo que eu não tivesse tão apadrinhado, porque eu tinha apenas a minha mãe e o networking dela ali, mas, cara, eu já conhecia muita coisa. Né? Está muito à frente. E se você tiver dúvida... Hoje tudo bem, tem internet, tem Google, tem GPT. Os 50 milhões de e-books tá aí por aí disponível, né? Que você compra Mas o que o Cauê fala é muito real, porque quando a gente fala que a gente não tem um padrinho, é que a gente está começando lá de baixo. E o que ele falou é verdade. Menos 5, né? Enquanto os nossos colegas estavam se preocupando em qual é o carro que ele vai comprar, onde vai ser o escritório que ele vai alugar, a gente está pensando... Onde que vai ter promoção de terno, se a gente vai comprar na Colombo, que a gente vai, qual que é o melhor terno, tem que ser preto, não pode ser um terno azul, porque ele é muito chamativo, então se eu usar a semana inteira, a pessoa vai saber, então tem que ser um terno preto, tem que ser um terno cinza, e a gente começou lá de baixo, pra gente começar a galgar um pouco, pra chegar onde a gente tá hoje, isso, assim, isso é antes até do cliente. Sim. Porque, por isso que tem muito advogado que a gente usa a palavra, né, que o cara se prostitui no começo, mas às vezes não é uma mera prostituição, o cara realmente precisa, então é antes de o cara pensar em atendimento, é antes do cara pensar em qualquer situação. Então, primeiro de tudo é realmente o cara se portar como um advogado. E isso é muito complicado. E aí a gente vai começar a ser ousado, e a ousadia, quando eu falo, por mais que a gente não tenha parceiros, mas, por exemplo, a gente teve o Paulo, que o Ítalo conhece bem, um cara foi parceiro muito tempo nosso, que a gente conseguiu ali juntos começar a caminhar nos primeiros clientes, mas ainda muito, né, onde tudo é mato ainda, porque ninguém te conhece, você não tem uma barbinha para fingir um pouco a idade e todo mundo acha que você é muito novo, e aí você fica meio refém de tudo, né? Refém da OAB, refém dos advogados que já estão aí há 50... O Ítalo usou uma expressão muito boa esses dias, né? Que foi do vinho, né? Eu não fico preocupado não, porque quanto mais velho eu fico, mais network eu tenho, mais cliente eu tenho, melhor é você. E é isso, tem um monte de cara que é um bom vinho já. Sim. Como que eu vou me mostrar agora, né? Algo que foi muito importante, e eu digo mais pra mim, eu fiz faculdade com o Cauê, então ele sabe. Eu era o único da minha sala que falava na internet, que me posicionava. E quando eu digo falar, não é eu sou advogado, é falar coisas básicas. É mostrar minha rotina, fazer que eu mexia. E por incrível que pareça, desde aquela época, do meu 3º ou 4º ano, as pessoas vinham tirar dúvida comigo, mesmo eu não sendo advogado. Aí foi quando a gente começou a entender o que era parceria. Na época a gente não chamava de network, né? A gente chamava de aqueles amigos que nos ajudam. E na época, por eu sempre fazer isso, pra mim a transição para o digital foi muito simples, foi muito orgânica, foi muito maravilhoso. E quando eu de fato virei advogado, já tinha uma bagagem que os meus amigos que estão começando agora têm que começar a criar. E foi por aí que eu me apaixonei pelo direito digital. Sim. Tá, e aí falando até um pouco mesmo dessa parte de parcerias ali, né? Hoje eu acompanho vocês, eu vejo quanto vocês se ajudam nesse dia a dia, nessa jornada, quando vocês têm compromissos externos, viagens e tudo mais. Qual que é a importância hoje, 2025, de um advogado ter um bom parceiro de negócio, ou vários parceiros de negócio? Como é que vocês avaliam um advogado também que não tem? Olha, eu vou falar por mim. No final do ano passado, eu tive que fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu fiquei uma semana fora. Durante uma semana, a maioria dos meus grandes compromissos ficou a par do Cauê e do nosso escritório resolver. Seja audiência, seja entrevista com o cliente, seja para assinar um documento, ou seja mesmo para receber o cliente. Então, de certa forma, por mais que eu estava longe, conversando, ali no WhatsApp ou fazendo ligação, o Cauê estava fazendo um trabalho sujo, um trabalho pesado, que é fazer a reunião, fez 2 audiências para mim, atender o cliente, porque mesmo com o digital, que é muito lindo e a gente usa muito no escritório, tem aquele cliente que é olho no olho, apertar a mão. Então, para mim, e eu acredito que para o Cauê também, é importante você ter parceiros sólidos.
Você ter networks bons. Porque você é um braço a mais que você tem. Porque durante aquela semana, que foi uma semana muito movimentada, uma semana antes de entrar o recesso, todo mundo querendo entrar com o processo, a gente conseguiu, no meio de uma crise muito grande, de estar viajando, curtir e levar ao escritório, uma pessoa para ajudar. E, cara, é fundamental. O parceiro é tudo dentro do escritório. Sim. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão de que advogado que faz tudo não faz nada. E eu acredito nisso mesmo, porque o direito é complexo, não tem jeito. Como que você vai saber direito civil? Você pode saber. Eu, como eu estagiei em muito lugar, eu aprendi muita coisa. Eu fiz muito trabalhista na minha vida, fui muito previdenciário. No começo a gente faz muito civil, que é o papum, e o criminal também. Então você vai passeando pelas áreas. Só que se você não tiver parceiros qualificados, o previdenciário, por exemplo, para mim, um dos melhores exemplos. Porque o previdenciário, por mais que a lei não seja complexa, a lei até que é simples, porque a lei é feita para a pessoa simples entender. Você tem tantos anos, você vai se aposentar, você precisa contribuir tanto tempo, você se acidentou, você tem o direito ali a um benefício. Não é à toa que é meio senso comum, né? Olha, seu filho tem o espectro autista, então vai lá procurar um benefício e tudo mais. Então as pessoas todas sabem. Só que vai peticionar no INSS para você ver. Vai despachar com o auditor do INSS lá para você ver. É muito difícil, é um outro mundo. E o tratamento também não é dos melhores. Então você precisa ter um profissional competente ali no seu escritório. E aí é onde você não pode ter medo. Eu acho que o lance de você ser um pouco empresário também, além de advogado, também vale. De você também não ter medo de dividir os honorários, de você também não ter medo de fazer uma parceria ali bem delimitada. Olha, o escritório tem esse custo, se a gente ganhar, a gente vai ganhar tanto e tudo mais. Estratégia de gestão. Porque as pessoas querem muito para elas, mas não querem partilhar. E esse não partilhar, por isso que a nossa parceria dá muito certo. E assim, até um ponto legal para você continuar, que é essa abordagem, né? O advogado empresário, né? Tá começando a ficar famoso esse nome, né? Hoje, o que vocês veem que é necessário para um escritório de advocacia crescer, né? O que é importante para eles, pontos fundamentais? Eu aprendi isso no ano passado. Porque não adianta você ter todos os clientes do mundo se você não tem um bom comercial. Sim. E quando eu digo comercial, as pessoas pensam em uma mega operação, uma grande empresa, um comercial, 5 pessoas atendendo o telefone. Gente, o comercial é o básico. Eu fui o meu comercial, o meu marketing, o meu jurídico, até mesmo às vezes contador, eu fiz tudo durante muito tempo. Quando a gente vai crescendo, a gente vai delegando essas tarefas. Mas o comercial, se você for em qualquer empresa, o comercial, muitas vezes as pessoas tentam invejar, eu queria ser vendedor, porque ele ganha prêmio, ganha tudo, porque é a alma do negócio. Se você não sabe vender, se você não sabe atender o cliente, não adianta, você pode ser o advogado mais intelectual do mundo. Você tem que saber vender, você tem que saber fechar um contrato. E muitas vezes o advogado ele esquece, ele perde a mão um pouquinho de parar de só falar o que a pessoa tem que fazer, de sentar e explicar como é que as coisas vão funcionar. Sim. E aí que eu acho que é muito importante esse comercial, de saber vender, de saber... E quando eu digo vender da forma certa, não vender sonhos para a pessoa. Mas Ítalo, eu acho que além do comercial é o pós-venda. O Pós-venda é assim, a gente... O tanto de cliente que chega no escritório dizendo que o advogado não responde, dizendo que o advogado não dá uma atenção, aí a pessoa vai lá no Jus Brasil, tem acesso a informações, aí não sei o quê. Isso tudo faz com que as pessoas fujam do seu escritório. Sim. Porque você pode fazer milagres, você pode anunciar, você pode colocar um banner, fazer qualquer coisa. O cliente vai chegar, mas ele vai ficar... Então, assim, para o escritório ser rentável, para você ter aqueles clientes... Eu sempre faço um cálculo muito besta de faturamento. Se você tem 100 clientes e cada um te der R$1.000, você já teve um faturamento de 100 mil. Você sabe que os tickets já até um pouco maior. 5 mil, 10 mil, dependendo do processo. Então, aqueles 100 mil, vamos supor que é R$1.000, aqueles 100 mil que você ganhou naquele ano, no próximo tem que ser 200, porque vai ter aqueles 100 clientes e vai entrar mais 100. Então você tem que deixar esse cliente dentro do escritório para você ter um giro ali e aquele cliente sempre voltar.
Poxa, é muito comum você ver cliente que até gosta de você, gosta de mim como profissional, mas tem um advogado há 30 anos. Sim. Porque o cara sempre dá assistência. E o pós-venda dele é muito bom. Advogado é igual contador, né? Depois que você acerta a mão, você não troca mais nem a pau, nenhum. cara. Não troca. Porque o cara pode mudar a sua vida. Então, o que os advogados não estão entendendo hoje é que o pós-venda dele precisa estar ativo 100%. Eu mesmo, no começo, falhei muito, perdi muito cliente. Então, eu perdi e aprendi. Eu falei, poxa, os clientes não estão voltando mais, estão reclamando da minha demora, estão reclamando do porquê que eu não estou respondendo. Mas, e é dinâmico mesmo, porque eu estou numa audiência, não é maldade minha, não é porque eu não quero. Aí tem 50 mensagens do dia, você tem que parar, você tem que dedicar, como se fosse uma petição que você estivesse fazendo. Você tem que parar o tempo ali, se você não tem um profissional, né? Por isso que chega um momento na profissão de vocês que vocês têm que tomar uma decisão, né? Não dá para correr sozinho o tempo todo. Não dá para correr sozinho. Não dá para ser só o Ítalo e só o Cauê por todo o Exatamente. tempo. Se no mínimo você não tem uma estrutura, igual a gente estava comentando no podcast anterior, de uma pessoa fazendo um pré-atendimento e uma pessoa cuidando ali do operacional, de documentação, dessas coisas que demandam muito tempo, você fica difícil escalar, né? Mas, Caio, o advogado sem vaidade, ele tem uma outra parada. Porque assim, se você monopolizar o cliente, ele só vai confiar em você. Esse é um ponto. A estrutura que o Ítalo tá fazendo hoje em dia, chegou um cliente novo, nós montamos um grupo, colocamos as pessoas fundamentais nesse grupo. Legal. Então, se é eu e ele, que somos sócios do escritório, aí vai ser previdenciário, então a gente coloca a advogada previdenciária nesse grupo. Se é o trabalhista, a gente coloca a advogada trabalhista nesse grupo. Sempre vocês dois, sempre mais dois, um. mais um. Mais um e a secretária para tomar conta da parte burocrática, que é procuração, contrato, recolhimento. Exatamente. E recolher os documentos necessários. E aí, esse procedimento faz com que não fique só nas minhas mãos. Às vezes eu estou num compromisso, estou doente, estou fazendo qualquer coisa, então o Ítalo está lá, outra advogada está lá, a secretária está lá, e então fora tá todo mundo a segurança lá que passa para o cliente, né? Dela Tem saber que mesmo o Cauê ausente, porque o cliente vai acompanhar vocês nas redes sociais. Não, então imagina você estar com o cliente, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, que o cliente tem a vaidade de falar assim, os meus advogados. Plural. Os meus advogados vão resolver, porque os meus advogados. É uma frase cômica, mas é uma frase muito real. Sim. Eu tenho 3 advogados. E o bom advogado sabe que ela pode ter 500, que na verdade vai ser uma petição que vai analisar o juiz. Exato. Mas a gente traz esse conforto para o cliente. Quando a gente fala, olha, a gente vai montar o nosso corpo jurídico para te atender da melhor maneira possível, isso entra na cabeça dela de uma maneira do que eu vou te fazer uma ligação, a gente vai marcar uma reunião. O Cauê, quantos clientes a gente perdeu falando que ia marcar reunião e nunca apareceu no prédio? Exato. Entende? Então, tipo assim, a gente tem aquele contato imediato quando é necessário, chega uma mensagem de manhã, a gente bota pessoas para falar, e tem aquele contato que a gente sabe que a gente tem que esperar a pessoa, porque se a gente colocar muita informação, ainda mais nessa era tecnológica cheia de golpes, a pessoa vai correr. Então a gente tem que ter esse filtro, sabe? E é por isso que é importante a parte de técnica comercial, né? Exato. Porque uma coisa é você fazer um follow-up pontual, de você saber a hora de falar com a pessoa, montar um fluxo de cadência, que é o que a gente vem ensinando os advogados hoje, saber fazer uma boa recuperação de leads dentro do seu CRM sem infringir a ética da OAB. Porque não adianta, igual eu falou, ficar mandando mensagem o tempo todo pra pessoa. Sim. De duas uma, ou ela te bloqueia, ou ela não vai, ou você vai perder credibilidade. Por quê? Pô, esse cara tá desesperado, tá me mandando mensagem o tempo todo. Quando a gente fala de fluxo de cadência, até para vocês entenderem, é uma técnica que a gente usa de follow-up, que você monta pontos de contato com a pessoa com abordagens diferentes. Sim. Então, dessa maneira, você não fica só tentando falar com ela, você aborda ela. Seja pelo Instagram, através de uma curtida, seja através de um e-mail, seja através de um conteúdo que você compartilha com ela, através de ligação, através de mensagem no WhatsApp, de textos, de áudio, de vídeo diferentes. Você rodeia a pessoa. Exatamente, para que ela comece a lembrar de você. E, pô, ninguém tem uma memória tão curta que não vai lembrar que você tá devendo informação, tá devendo compromisso, que você desmarcou a reunião. Então a gente tem feito isso, tem ensinado advogados a fazerem isso e a gente tem conseguido uma linha de sucesso maior na hora de marcar reuniões ali com os clientes. Que entra muito no que vocês falaram ali, da abordagem, da maneira que atende certo, do pós-venda que faz com o cliente, né? Porque, pô, perder cliente para concorrente deve doer no peito. Não, dói. E assim, não acostuma, tá? Não acostuma. Você pode perder um cliente hoje e você fica... E olha, já aconteceu comigo. Hoje eu já perdi um pouco isso. Mas já aconteceu de o cliente sair, por erro mesmo meu, não erro técnico, mas erro de atendimento.
Porque, graças a Deus, até hoje, nenhum erro técnico eu cometi. Eu já errei quando eu era estagiário. Então, eu aprendi lá. Estagiário Era pode. pra isso, né? Eu sempre falo isso, viu? Para as pessoas que estão querendo fazer direito. Ó, erra no escritório dos outros. Eu sei que não pode errar. Mas é verdade. Fala baixinho. Você, no seu escritório é você. Sim. É seu nome. Então, tecnicamente, não. Mas no atendimento já falei muito. E aí o cliente reclamou e tudo mais. Quando eu olho o processo um dia, tem outro advogado. Assim, é aquele meme, né? Que você vai dormir pensando, vai tomar banho pensando. E eu entrei no processo várias vezes só pra ver, ganhou, perdeu, o que tá acontecendo, sabe? Com aquele recalque. E isso não acontece. É um follow-up, é uma vingança, né? E aí o seu advogado foi bom mesmo? Exatamente. E assim, e de verdade, já aconteceu. Aí assim, aí a vingança mesmo, de a cliente te procurar de novo. E você fala assim, doutor, vi meu processo, meu advogado tá respondendo. Eu falei assim, tá vendo? Falei, demorava, mas respondia. Respondia. A gente não liga de perder clientes. Sim. Por preço. A gente não liga. Mas a gente perder cliente porque a gente não responde, a gente sabe que é uma falha nossa. Não, falha e é um problema, e se isso acontece dentro do escritório, mesmo. A gente senta para fazer uma reunião. Porque não responder o cliente tem que ter algum motivo. Sim. E normalmente não tem. Normalmente não tem, porque a conversa tá lá, as pessoas viram. Tem gente dedicada para isso lá. Tem 5 pessoas no grupo, ninguém podia responder ou cobrar uma resposta. Agora, por preço, tem vezes que não tem muito realmente o que fazer. Cada advogado... A galera sem padrinho que iniciou a faculdade aí procurando cliente, né? E aí é o mundo feroz da advocacia. Tá, né? legal. E aí, agora vamos falar de novo dessa galera sem padrinho. Pô, a maioria dos advogados que eu atendo ali não tiveram um bom começo e hoje estão indo bem, naturalmente indo bem. Mas eles têm um ponto em comum, que são as redes sociais bem estruturadas. Por incrível que pareça, o trabalho de rede social bem estruturada tem ajudado bastante. E aqui o Ítalo, como especialista do direito digital, queria que você compartilhasse o quão é diferente, até para vocês entenderem um pouquinho, o Cauê tem um foco muito grande nas indicações, tem um poder muito forte de fechamento por indicações, o Ítalo um poder muito forte de fechamento pelas redes sociais. Então eu queria que você comentasse a diferença desses tipos de cliente, né? Um vem pela sua autoridade que você tem, o outro vem pelo conhecimento dos clientes que você tem, e hoje vocês juntam forças para fazer disso uma coisa só no escritório novo que vocês estão montando. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso. Olha, eu vou começar falando que, na verdade, é quase a mesma coisa. Porque, assim, eu tenho um trabalho muito forte na minha rede social, porque, além de eu dar dicas para advogados, porque eu sinto que é a inclusão de todo mundo. Eu sou membro ativo, eu sou muito ativo dentro da própria OAB aqui de São Bernardo. E quando você sai da faculdade, e o que todo mundo fala é verdade, quem te ensina é a prática. Você pode ler, você pode tirar 10 em todas as matérias da faculdade. A prática do direito, ela é diferente. Então, além de eu trazer esse conteúdo para incluir jovens advogados e velhos advogados também, a minha captação ela acaba se tornando orgânica dentro do próprio Instagram. Porque quando a gente faz um vídeo de ensinando a recuperar uma conta, quando a gente faz um vídeo explicando quais são os seus direitos, pessoas que se interessam pelo seu conteúdo acabam te chamando para entender mais um pouco. E esses meus clientes, eles vão se tornar o que é o cliente do Cauê hoje, que é a indicação. Porque a partir do momento que eu fiz um processo, prospectei essa pessoa, consegui resolver o problema dela ou não resolver, porque pode acontecer da pessoa também estar errada. Sim. Mas eu dei atenção, mostrei para ela que ela tem direito, que ela está sendo bem assessorada, essa cliente vira para mim o mesmo cliente que o Cauê tem. Aquela pessoa que sempre vai me indicar. Porque advogado, isso eu acho que nunca vai acabar, que muitos advogados vivem de indicação, mas a indicação ela é muito forte dentro. Sim. Porque quando vem um cliente de indicação pra gente, a gente até brinca, é um cliente que a gente não vai perder. Sim. Ele já vem ele já vem com uma história, como se a gente fosse um herói para aquela pessoa. E é muito difícil a gente perder esse cliente. A gente dá toda a atenção o máximo possível, assim como para todos os outros clientes. Mas eu vou falar de mim, né? A internet para mim, 90% dos meus clientes, os clientes que entram para mim são do meu escritório, de uma forma do Instagram pelo menos, quase que 100% orgânico. As pessoas me chamam, querem resolver coisas, e de tudo, gente. Vocês devem estar pensando, ele é só direito digital? Gente, me chamam para todas as coisas, seja para fazer pensão, seja um previdenciário, um trabalhista. Evidentemente que eu tenho parceiros, tenho advogados dentro de escritórios que fazem esse tipo de ação, e a gente não perde cliente. Sim. O network é muito importante. Dentro do escritório você tem que ter pessoas preparadas para isso. Sim, sim. A minha forma, principalmente no começo, foi realmente essa questão da indicação. Eu ainda não virei a chave, digamos assim. Mas eu já reconheci a importância. Que é igual eu estava falando para vocês. O advogado que tem indicação, ele vai ser bem sucedido.
Ele vai ser um cara que vai comprar sua casa, vai viajar 3 vezes por ano, vai comprar um carro legal. Esse cara vai fazer tudo isso, ainda mais se tiver boas indicações. Sim. Mas ele não vai mudar o jogo. Mesmo, não vai. Se ele não tiver o suporte... Ele pode pegar um caso de 100 mil, agora vários, aí já é outra coisa. Exatamente, porque assim, realmente é isso. Basicamente essa é a diferença. Como o cara veio de indicação, eu posso aumentar o ticket. Sim. Mas é princípios básicos da economia. A China está no poder mundial vendendo bijuteria de 10 centavos. Porque a quantidade de vendas que esse país exporta para o mundo inteiro é absurda. O mesmo é a gente, numa escala bem menor, evidente. Mas se eu chego, se eu estou exposto para muito mais pessoas, é óbvio que eu vou fechar mais negócios. Sim. Se você fizer uma reunião, a probabilidade de você fechar esse contrato é de 1 por 1 ali. Agora, 10 reuniões, 20 reuniões, 30 reuniões, olha o tanto de possibilidades que você tem para fechar esse contrato. Então, hoje, o advogado sem a internet, ele fica refém. Ele, como eu falei, pode ter uma boa vida, ele pode construir bons negócios, bons networks, mas ele não vai mudar o jogo. É o que eu mais ouço nas reuniões hoje, quando eu estou ali atuando, o pessoal fala assim, cara, eu estou estável, mas eu não tenho previsibilidade e eu quero crescer. Exato. Eu não sei se eu vou conseguir contratar e manter alguém, porque eu sei que vai entrar dinheiro, mas não sei quantas vezes vai entrar dinheiro. Né? Naquim, eu gastei, para você ter uma noção, no escritório que eu tenho dentro da comunidade, porque da comunidade eu tenho essa noção de quantidade. Lá eu não vou poder cobrar 100 mil num processo, mas eu vou ter bastante cliente que eu vou poder cobrar 10. Então, no cliente que eu cobraria, um cliente que cobraria 100 mil, eu preciso de 10 da comunidade. Pronto. Que me pagaria 10 mil, ou até menos, 20, pagaria 5, etc. Investir, sei lá, uns 3 mil reais numa placa gigantesca, numa avenida super movimentada, e comprei um número novo, falei assim, agora acabou, me segura, São Bernardo, acabou, eu o melhor advogado da cidade. Acho que eu tive uma ligação. Em quanto tempo? Tá, mais de um ano, Ou seja, a gente está falando aqui que você investiu 3 mil reais em um lugar muito movimentado, só que numa mídia antiga, né? Numa mídia antiga. Na mídia antiga. Isso tem um ano já que você investiu para você ter um lead até agora, vamos falar assim. Basicamente. Fechou esse lead? Qualificado? Não fechou o lead. O lead ainda não virou. Era uma agência prospectando. Não, e aí... Tem o pior, o pior cenário é que eu ainda tive uma ventania que arrancou a placa. E teve que reinstalar a placa. Então mais um custo. Mais um custo. Mais 3 mil. Ou seja, eu apostei realmente, por isso que minha chave virou. Foi a partir desse momento que eu acho que minha chave virou. Virou assim, a cabeça, mas a ação ainda não começou. Porque eu tenho esse parceiro que desde a faculdade era o blogueirinho. Que o pessoal falava de forma meio jocosa, né? Brincando ali e tudo mais. Mas hoje está resultando diretamente no bolso dele. Exatamente. Se ele fosse se importar para as críticas na época, ele não estaria virando a chave hoje. Sim. E eu ainda preciso desse posicionamento em rede social. Eu acredito que eu posso construir essa autoridade, aí é mais constância, né? Aí a gente teria que ter o VK mesmo para poder auxiliar, porque de fato falta só esse start. Mas com essa nossa parceria a gente já está startando mesmo para poder e tá vendo os frutos, né? De contratos que a gente fecha quase que diariamente, diariamente, pessoas chamando todos os dias, que às vezes não dá, né? A gente às vezes não dá nem conta ali de responder tudo, porque a gente está numa audiência e tudo mais, e aí os outros pessoal também nos ajudando, porque mudou o jogo. E aí foi onde eu vi o potencial disso, que eu falei, caraca, tem muita gente com problema, e realmente tem. E aí aí a gente não fica só limitado na cidade, né? Que, aí assim, a gente começa a expandir. São as bolhas, né, que a gente fala. Quando o Ítalo vem aqui do Instagram, você vem mais da comunidade, de entender o outro cenário, cada um tem um tipo de visão diferente. Então, o advogado que fecha muitos contratos sem o Instagram, ele acha que não precisa do Instagram para fechar mais. O advogado que fecha só pelo Instagram, ele não acha que um trabalho com escritório físico vai ajudar ele. Por isso que é importante a gente sempre estar fazendo essas conexões com parceiros, vários tipos de parceiros ali, para que você também consiga enxergar um pouquinho fora do seu cenário. Exato. Que é o que você acabou de falar. Fala assim, Caio, eu sei que é importante, eu já entendi, reconheço, só não estou fazendo ainda. Mas, ou seja, o seu campo de visão já está lá na frente.
Tá muito mais fácil para você, é igual a história do cara com o padrinho, tá muito mais fácil para você agora do que pro cara que ainda não viu. Porque você já sabe para onde ir, como chegar, e tem pessoas que já chegaram e estão próximas de você ali. Sim, exatamente. E aí eu queria entender até com vocês esse desafio novo, né? Pô, vocês estão iniciando um escritório novo, num prédio muito bem localizado, talvez num dos andares mais altos ali do prédio. O quanto isso faz diferença para o cliente, para o fechamento? Onde o escritório fica, onde está posicionado? Acabamos de ter uma história aqui da comunidade, que ainda não está tão efetivamente funcionando como você gostaria que estivesse. E agora estamos indo para um cenário que o Ítalo atuou lá por um ano, dentro do escritório, e pegou uma sala nova, um lugar mais alto e melhor reformado, pelo que vocês estão me passando aqui. Sim. Então eu queria entender qual que é a importância do advogado saber se posicionar, falando do ponto físico dele e também da vestimenta ali dele. Ó, o que eu sempre falo para as pessoas, quando eu comecei, eu saí da faculdade, eu não tinha a mínima condição de alugar um espaço. Porque as pessoas pensam, as pessoas faziam muito isso, saía da faculdade, alugava um espaço, colocava a placa na rua e os clientes viam. Hoje em dia, não tem como você sair da faculdade e alugar um espaço. Então eu trabalhei muito no digital, só que tem cliente que quer olho no olho e quer olhar para você. Ela quer te ver, quer te encontrar, principalmente as pessoas mais velhas. Então, com o decorrer disso, a gente começou a investir e graças a Deus conseguimos um lugar muito bom. Estamos terminando de reformar agora. E o que muda? Quando a pessoa entra no seu escritório, vê um lugar organizado, vê uma recepcionista, vê uma mesa, você está vestido bem, você está se portando bem, ela sente autoridade em você, ela só sai dali se ela realmente não tiver condições de arcar ou com seus honorários, ou se o direito dela, a gente falar que não tem condições dela ganhar um processo, ou que ela não tem direito, etc. Então, assim, é muito importante você mostrar autoridade, você saber do que você está falando, se vestir bem, estar num ambiente gostoso, estar num ambiente legal, porque sem isso fica muito difícil você converter esses clientes que querem olho no olho. Porque se a pessoa chegar lá, não tem um copo para ela beber água, a cadeira que ela senta não tá legal, você não tá nem de terno, não tá de gravata, nem assim, você não tá com a vestimenta adequada, a gente já não tem cara de mais velho, não tem cabelo branco, fica difícil a gente concorrer com a concorrência. E assim, hoje eu posso dizer, tanto pelo olhar dentro da VK, se eu pudesse colocar um grande diferencial, é a forma como a gente entrega o produto, mas principalmente como a gente apresenta ele. Sem dúvida. Né? A apresentação ela faz muita diferença. Eu acredito que mexe no inconsciente de a pessoa chega num prédio no centro da cidade. Pô, beleza. O cara já tem um escritório dentro do prédio do centro da cidade. Ok. Chegou lá, sabe que é lá nos últimos andares. Pô, cara, é alto. Sei que também o aluguel não deve ser barato. Ok. Chegou lá na estrutura, poxa, tem uma equipe. Cara, eu acho que se ele apresentar um orçamento aqui de entrada, para mim vai ficar um pouco pesado. Você apresenta um orçamento justo, ele não vai pensar duas vezes. Ele já viu autoridade, ele já viu credibilidade, ele gostou de vocês, ele viu que vocês são competentes e têm experiência. Pô, cara. A gente tem uma regra, entrou no escritório tem que fechar contrato. Não tem... É a regra dos 1000 do Cauê? É bem por aí. Entrou no nosso contrato, entrou no escritório, sentou na nossa cadeira, participou da reunião, tem que sair dali contrato fechado. Legal. Claro que a gente não vai forçar a pessoa, mas a gente vai mostrar para ela o quão bom é estar com a gente. Legal. A gente traz um atendimento muito humanizado. Já chegou clientes querendo processar determinadas pessoas e saiu dali com... Por que você não senta e conversa com ela, não é melhor? Porque o direito, nós advogados, a gente é pra... Que essa é a parte do litígio? O litígio é depois ainda, né? Já está no processo em andamento, né? O litígio, é o que eu sempre falo, o advogado ele foi criado para não existir conflitos, então se existir a gente vai intervir. Então a gente dá as orientações, que nem advogado não pode pedir para falar para outra pessoa que ela tem que divorciar. A pessoa vai chegar querendo se divorciar, entendeu? Exato. Sim. Até, por exemplo, ela vai pegar um caso de divórcio, é muito melhor um caso que a pessoa já não está morando junto, né? Olha, o nosso contrato, ele tá estipulado que se eles desistirem do divórcio, os valores que... O Ítalo é especialista em conciliação. Eu sou o cupido do divórcio. Olha aí. Ano passado foram mais de 8 pessoas que reconciliação. As duas pessoas sentaram, a gente fez estrutura do consórcio, quando a gente foi dar entrada, ou a gente deu entrada, as pessoas pediram para desistir. Então, se você está pensando,
sonha se divorciar, mas quer ficar ainda com seu esposo, seu marido, é Pode só me entrar procurar, eu sou o cupido do divórcio. As pessoas me procuram, Especialista em direito digital, entram em contato comigo e acabam voltando e reatando o casamento. E pra mim isso é maravilhoso. Seu marido com processo. Exatamente. Não, teve processo distribuído, né? Processo distribuído pedindo pra cancelar processo. Tá, legal. E aí, falando aqui do divórcio, a gente falou de várias áreas. Queria entender com vocês aqui que vocês atuaram em várias áreas durante esses anos de advocacia que vocês têm. Quais são as áreas mais lucrativas do direito hoje, que vocês consideram? Pensando em vários cenários aqui. A área mais lucrativa na internet ou no total? Porque se for na internet, eu acredito que o campeão de vendas é direito previdenciário e trabalhista. Não tem como concorrer contra isso. E assim, então, o que você está querendo dizer é que nessas áreas o volume é muito maior de fechamento. É um absurdo, porque você não tem barreira para ele entrar. Ele não tem que pagar o advogado, não tem honorários iniciais. Como é que uma pessoa senta na sua mesa sem te pagar nada, você vai prestar um serviço para ela, se ganhar bem eu pago, se perder, um beijo e abraço. A barreira de entrada é muito pequena. Então, as demandas sempre crescem. Se vocês puxarem o dado, a quantidade de pessoas se aposentando, a quantidade de pessoas processando empresas é enorme. Então, assim, por isso que essas demandas aumentam mais. O Cauê é processo penal, direito criminal. Quando a pessoa senta com o Cauê, ela já sabe que ela vai descapitalizar. Sabe que vai vender um carro, vai financiar um apartamento, mas vai ter que pagar advogado, porque o advogado não vai se mexer. No direito digital, vou recuperar uma conta sua, vou remover alguns dados, vou entrar com uma notificação. Você vai ter que me pagar, não existe essa de eu vou entrar para ver. Então, eu acredito que os campeões de venda, direito previdenciário, direito trabalhista na internet, não tem comparação. E provavelmente vai se manter, porque o Brasil tá ficando mais velho, né? Então... Exatamente. Cada vez mais. A gente puxou o dado desses tempos aqui. Semana passada, a gente até fez um conteúdo sobre isso. De 2012 até 2022, foram registrados mais de 6 milhões de acidentes de trabalho. Quase 7. Quase 7 milhões. Olha o tanto de gente que precisa de advogado. No Brasil tem 1.500.000 advogados. Entendeu? Então, e subindo. Olha isso, eu tô falando de uma área do direito previdenciário, ali que é possível atuar. Mas você percebe, Caio, que o direito mais popular é aquilo que está no senso comum. Porque na área do direito do trabalho, previdenciário, é o senso comum, né? Você tem direito, você tem os 40%, você tem direito ao auxílio previdenciário, auxílio doença, a corrente do WhatsApp. Então, as pessoas, quanto mais conhecimento tem, apesar que é senso comum não é técnica. Sim. E aí, por isso que precisa de um advogado especializado. Porque aí, sai do senso comum, ela tem a necessidade, ela sabe mais ou menos que tem ali o direito dela, aí o advogado vai brilhar no atendimento e vender aquilo. Porque também, ao mesmo tempo... Por isso que assim, é importante também ter pessoas ali qualificadas para poder anunciar, porque vai ter um monte de gente anunciando também. Sim. E aí é um ponto importante, porque a área tem muita demanda. Tem muita demanda e tem muita gente fazendo. Como que a gente vai diferenciar, além do atendimento também? Porque a gente falou de atendimento, de pós-venda, mas a gente precisa do antes, né? Mas aí que eu entro num ponto importante. Eu acho muito legal a ideia do trabalhista previdenciário, para que ele seja o carro de entrada do cliente no seu escritório. Perfeito. Porque assim, igual vocês falaram, não é certeza de ganho. Pô, você vai entrar com ação trabalhista, ok, mas pode ser que você perca também. Você vai entrar com previdenciário, ok, mas pode ser que demore muito para você ganhar. Só que o seu atendimento e o seu pós-venda pode garantir que esse cliente te indique para uma outra situação que aconteça na família. Pode garantir que esse cliente volte te procurar num processo de ação civil que ele vai ter, talvez numa fraude bancária que tem acontecido cada vez mais hoje, numa conta bloqueada no Instagram. Ou seja, eu sempre acreditei muito nessas duas áreas para como carro de entrada. Eu não acho que também pode ser que aconteça do escritório enriquecer pelo volume, mas não numa velocidade rápida. Sim. Mas eu acho que você pode coletar muitos clientes através daqui, você pode fazer muito network com esses clientes e até mesmo fechar assessorias. Igual eu vejo o Ítalo fechando assessorias aí, você acredita que tem também assessorias aí que vocês fecham mensalmente? E não precisa nem fechar. Se o cara entrou na sua rede, acabou. Se você tem um programa de evangelização, é primo, é namorada, é cônjuge, é o amigo da igreja, é o amigo de não sei da onde. Porque aí a gente volta naquilo que eu pratico muito de advocacia, que é a indicação. Sim. Então ele entrou na rede, pronto. A partir desse momento ele está ali.
E claro, tem toda a liberdade do mundo para sair, mas ele vai ter acesso a outro advogado. E quando ele entender que não teve um atendimento qualificado, aí é onde ele vai voltar e vai falar assim, não, pô, quero o Dr. Cauê ali, pô, o cara, ele sabe o que tá fazendo. Então, para mim, essa linha de estratégia faz muito sentido. Porque aí aonde que entra a VK com os clientes, né? A gente tem que ensinar eles a usar isso como carro de entrada. Perfeito. Exato. Porque, pô, eu sei que você vai processar uma empresa... Principalmente com o CRM, né? Principalmente com o CRM. Eu sei que você vai processar uma empresa, cara, você não vai receber agora. Então, assim, pode ser que você fique 3 meses aí, às vezes você tem um lucro com o escritório, fechando 30 contratos por mês, 40 contratos por mês. Pô, e tem que pagar o serviço dos outros. Então, o que a gente recomenda? Cara, faça um bom trabalho, faz o trabalho direitinho, não tem motivo de você perder uma venda de um cliente desse, não existe uma justificativa. Pô, igual o falou, cara, você não tem custo para entrar. O cara sentou na sua mesa, ele não tem custo para entrar. O direito que ele tem com você é o mesmo direito que ele tem com outro advogado, tem que fechar com esse cara. Sim. Agora, o seu papel é orientar ele, se proteger, se blindar, cuidar melhor do que ele está fazendo para que você consiga possíveis indicações de outros serviços ali na frente. Então, até falando de blindagem, eu queria entrar com o Ítalo aqui para a gente falar desse assunto, que é uma das partes que ele é especialista e quantas contas de cliente já recuperou lá na VK de Instagram para gente. Hoje, com essa onda de Instagram caindo, de pessoas perdendo suas contas, o que você recomenda? O que você daria de dica para essa pessoa ter uma blindagem, uma proteção maior nas redes sociais, até mesmo com esse tanto de IA rodando por aí? Bem, eu vou dar um caso que aconteceu comigo na semana retrasada. A IA, elas estão tomando caminhos desproporcionais. Um cliente me viu um vídeo que ela era pedindo dinheiro e ela falou, não fui eu que gravei. E se você prestasse bem atenção, você realmente via que era uma inteligência artificial. Eu não sei como é que os provedores vão tomar conta disso, porque a gente faz o vídeo para recuperar, mas hoje o que eu posso indicar para qualquer pessoa é, tenha um número seu restrito, para que você separe código de segurança, 2 etapas do seu Facebook, do seu Instagram e do seu e-mail. Um número que você não utilize sempre. Porque tem um golpe que chama Swiss Apps, que vem dos Estados Unidos e clona você, etc. Mas o que eu indico hoje é, mantenha muito bem, faça a verificação no seu Instagram, porque isso é muito importante. Ah, mas eu vou ter que pagar todo mês R$60. Quanto que custa o seu Instagram? Quanto que vale para você hoje? Hoje você pode falar que não vale nada, fica sem. Perde todos os seus clientes, todo o seu engajamento, fica sem. Você não consegue ficar uma semana sem postar um stories, imagina você perder a sua conta e começar do zero. Entendeu? Imagina a gente perder o Instagram. Mês passado foi o que mais trouxe cliente pra gente. É isso que eu sempre coloco, as pessoas não dão valor até perder. E aí até que o cara você que tem ganha dinheiro. 200 E é aí seguidores, que eu ganho dinheiro. Porque eu falo pras pessoas, esses dias um cliente me procurou, ele tinha quase 1.500 seguidores. E a gente... Eu perguntei se vale a pena. Ele falou assim, Ítalo, além de ter fotos da minha falecida esposa, eu gero contratos aqui. As pessoas me procuram, as pessoas sabem quem eu sou. Eu sou engenheiro e tal. E a gente entrou com a recuperação. Então hoje, para você se defender, o melhor possível é não passar códigos, ficar com o verificado na sua conta, ter as 2 etapas. Isso em todas as suas redes. Tá, legal. Mas essa questão da segurança, eu tive um problema esses dias. Eu tava fazendo uma operação de cartão e o cartão pediu o código. Atendente, tudo bem que eu liguei no número, etc e tal. Mas eu achei tão estranho ela ter me pedido o código, porque a gente sempre orienta os clientes, né? Não passe código. Só que era um procedimento mesmo, porque eu li umas 4 vezes assim. Puxa, mas é isso mesmo, porque às vezes quando pede o código, o cliente não vê, o WhatsApp mandou, né, tá em inglês lá, enfim, aí tem um número. Sim. Só que desse era do banco mesmo. Só que assim, procedimento equivocado do banco até, né? Porque a possibilidade de aplicar golpe a partir daí é enorme. Sim, ontem eu até comentei com o pessoal antes de vir aqui pro podcast, pra você ver como a gente tem medo de tomar golpe, né? O Ítalo comentou no Instagram dele de um benefício que o advogado tem para comprar passagem na Latam, né? E eu falei, pô, o cara é advogada e eu vou comprar passagem na Latam. Então o que a gente fez ontem? A gente acessou o site ali, eu acho que é Parceiros, OAB, alguma coisa assim, e lá tinha um site que levava pro link lá da Latam. Só que o link era tipo assim, OAB, traço não sei o que. Eu falei, pô, nada a ver esse site aqui pra comprar passagem. Aí eu fui de novo. Falei, caramba, tá mandando, vou comprar. Aí na hora de comprar, pediu todos os dados da minha vida inteirinha lá. Falei, caramba, será que eu compro? Será que eu não compro? Tá dando 10% de desconto, 7% de desconto aqui. É um dinheiro considerável numa passagem de avião. Falei assim, vou arriscar. Aí coloquei meu cartão lá e aí comprei. Na hora que eu comprei, eu bloqueei o cartão. Só pra ter certeza. Caxias demais. Assim que cobrou, eu bloqueei o cartão.
Por quê? Eu falei, pô, se for golpe, vai morrer aqui, entendeu? Vai morrer nessa passagem aqui. Aí eu bloqueei o cartão e fiquei durante 12 horas, não 12 horas seguidas, mas tipo, vi hoje, depois no outro dia, pô, a passagem não foi emitida, o cartão bloqueado. Aí hoje de tarde, depois de 48 horas quase, que a passagem foi emitida. Aí eu falei, pô, cartão liberado agora. Ou seja, olha o medo que a gente tem de tomar golpe. Dentro do site dos advogados lá da OAB, a gente usando o benefício que o advogado tem de conseguir esse desconto, que muitos deles não sabem. Eu não sei, eu comprei. Comprei faz uma semana, pô, e eu não sabia. Entendeu? Então, assim, pô, 10% é dado dinheiro pra caramba. Pô, acabei de usar um benefício que minha esposa tem, que ela é advogada, pra comprar uma passagem, mas com medo de tomar golpe, fez todo esse passo a passo aqui. Então, se você é advogado e não tá usando esse benefício, tá perdendo dinheiro, igual pra mim. Eu perdi dinheiro, cara. Tá vendo? Eu sou analógico. Pô, legal. E aí, pra gente poder indo pras etapas finais aqui, a gente falou bastante coisa aqui, falou do escritório de vocês, de blindar Instagram. Eu queria entrar pra falar um pouquinho de ética, né, do código de ética aqui. Importante. Vocês que já fazem um trabalho, o Ítalo, principalmente nas redes sociais, o Cauê que acompanha de perto e sabe que tem muita coisa que não pode ser utilizada. O que você daria de recomendação, o que você comentaria sobre a parte ética dos escritórios aqui, e o que não pode, que pode, por que não pode mais? Gente, primeiro eu sempre oriento todo mundo a dar uma olhadinha no código de ética. A grande maioria de advogados e escritórios fazem o errado. Vocês, como especialistas em marketing para advogados, vocês sabem como que funciona e como as pessoas são agressivas para fazer a captação dentro das redes sociais. Uhum. Mas o que eu sempre falo para meus amigos, por que não pode, por que não pode? Eu sempre dou o exemplo do Nelson Williams. Imagina você concorrer em pé de igualdade com uma pessoa como ele. Imagina se fosse tudo liberado. Ele pudesse anunciar do jeito que ele quer, captar do jeito que ele quer, postar as grandes decisões dele, não teria para ninguém. Ele teria todo o dinheiro do mundo para colocar em marketing, os melhores profissionais, os melhores atores. Ele tem 40 escritórios, né, no Brasil inteiro. O maior escritório do Brasil. E a gente sabe que ele é um dos maiores advogados. Como que a gente sabe? Entendeu? Então, assim, o código de ética ele vem para proteger o pequeno advogado. Uhum. E as pessoas têm que entender isso. Quando eu faço assessoria para algumas empresas de marketing digital. E sempre que elas vão trabalhar com advogado, elas sabem que o advogado é chato. Questiona a lei, pergunta se sabe trabalhar. E vocês passam por isso, vocês sabem como que funciona. E como vocês já estão tão inseridos, vocês estão mostrando maestria, vocês estão trazendo segurança para o advogado deixar anunciar. Sim. Então isso se torna muito fluido entre vocês, o advogado, e o próprio escritório, né? Então, assim, a importância do código de ética é proteger o pequeno advogado, trazer um caminho justo para todo mundo. O código de ética fala, todo mundo pode anunciar, mas você tem que seguir determinadas linhas. E a gente seguindo essas determinadas linhas, nunca vai ter um bloqueio. Acredito que vocês nunca tiveram nenhuma conta de vocês, nunca tiveram uma infração. Nunca nenhuma notificação, 4 anos. Não, e, cara, já teve reuniões de advogado e ele falou assim, cara, eu queria fazer isso e tal, a gente tem que conduzir. Isso daqui não vai fazer sentido, porque você o advogado dele não sabe. Ele não sabe o que pode e o que não pode fazer. E ele é um especialista em leis. Sim. Só que aquilo que é da classe ele não sabe, sabe mesmo. Hoje mesmo eu estava até comentando com vocês aqui, eu acho que entra muito nesse assunto. A gente estava numa conversa, o Lid falou assim, a OAB não permite. E a gente teve que trazer o provimento 205 de 2021 ali da OAB. Então, realmente a equipe está preparada para isso. Né? Tanto comercial quanto toda a operação aqui, eles sabem o que pode e o que não pode. Porque é exatamente essa questão. A gente tem que ter consciência do que é funcional no aspecto de retenção, no aspecto de chamar atenção, de gerar um lead qualificado, mas principalmente do aspecto de segurança de vocês. Né? Que vocês estejam ali de acordo com a ética. Né? Então, isso é o que gera um resultado para que vocês cresçam com longevidade, né? Previsibilidade e segurança. Né? Sim, pô, legal. E aí a gente falou muito aqui da parte de ética aqui, de como é importante se posicionar, de contratar pessoas que conhecem. E para a gente poder finalizar esse assunto aqui, a gente falou de vários assuntos bem legais aqui. Existe algum outro método de captação que não seja anúncio, que não seja indicação? Tipo, você comentou do Jus Brasil que dá? O Jus Brasil, o Jusfy, né? Eu acho que o nosso captador de Jus Brasil aqui... Não, mas eu vou te falar, do Jus Brasil... Eu tenho minhas reservas em relação ao Brasil, porque acaba sendo um leilão. Tem um pouco disso. E aí o cliente coloca lá o problema dele lá no Jus Brasil, e aí tem um lance de moedas, né? Cada conta recebe umas moedas e essas moedas você pode
desperdiçada, né? Você Por compra ela e aquela... Você vai gastar 2 moedas para atender alguém, por exemplo. Só que não é garantia de fechamento, porque tá lá 1/13. Então, 3 advogados têm direito de acessar aquele cliente. E aí, então, o cliente vai ter acesso simultâneo, praticamente, a 3 advogados. Cada um vai dar o preço, a sua abordagem, etc. E ali não é qualificado. Você acaba não tendo... Você não sabe se o cliente só quer tirar uma dúvida, se é um menor de idade ali zoando. Então, eu tenho um ponto um pouco contrário do Cauê. Eu acredito que o lead ele é extremamente qualificado. Mas existe uma leitura específica também, né? Você Dá tem pra você ler antes de você investir. Você lê o problema, você sabe exatamente o que a pessoa quer ou se ela quer só uma dúvida. Você realmente concorre. Você percebe. Você concorre realmente com 3 advogados. Só que aí o máximo é 3? O máximo é 3. Só Anuncio, que o grande pulo do gato tá aí pra mim. Se você mostrar um atendimento humanizado de excelência, muito provavelmente você vai fechar com essa pessoa. O que é bom no Jus Brasil? Advogado que tá começando, não tem nenhum tipo de rede social, não tem indicações, acabou de sair da faculdade, tá cru, tenha certeza que o Jus Brasil vai te ajudar no começo. Não são demandas tão complexas. É claro que existe demanda complexa, mas não são demandas tão complexas. Você vai saber o que você está captando e com quem você vai estar conversando. Você vai cobrar um preço justo, porque você está num ambiente ali, mas o começo, para o jovem advogado que não tem tanto recurso, para mim hoje... Não sei o que eu penso, mas para mim hoje é o melhor método para o jovem advogado. O Ítalo definiu bem, assim, porque uma pessoa que tem um pouco mais de instrução, ela não vai no Jus Brasil para poder captar um advogado. A pessoa que tem um pouco mais de instrução, joga no Google e vocês fazem o trabalho de vocês, que é o trabalho. Exato, ela vai... Exato. É que assim, a pessoa que tem instrução, ela vai fazer 2 coisas. Ela vai procurar primeiro o problema dela no Google. Automaticamente o algoritmo vai entregar anúncios de advogado para ela e a partir daí ela vai... Tem advogado chegando aqui e vai clicar. É isso que acontece. No Jus Brasil, eu acho que é muito nesse sentido. Uma pessoa que tem um pouco menos de instrução, vai lá jogar, sabe, não entende muito ainda. Tem muita gente que acha que o Jus Brasil é um site oficial do governo. Nossa, demais. Eu pensei por um bom não é, entendeu? Então, por isso que ela vai lá, porque ela fala assim, é um site oficial do governo. Olha, no meu Instagram... O Jus Brasil é tipo o Get Ninja dos advogados, Exato. né? É isso resumidamente aqui. No meu Instagram... Aparece muito jovem advogado e eu sempre falo do Jus Brasil. Sempre falo do Jus Brasil. E ele de fato consegue. Você não vai captar 20 clientes por mês lá. Isso não existe. Não vai. Mas você invista muito, né? Mesmo você investindo muito, mas é bem limitado. A captação, ela não é tão... Gente, tem muito caso chegando a todo momento. Mas assim, você vai dispor, se você fechar um cliente, você começando um cliente... Sei lá, você cobrou R$1.500, R$2.000, R$3.000 ali, já vai te dar um ar para você respirar. Porque o começo do advogado é muito difícil. E em relação ao começo, Ítalo, tem uma situação que é engraçada. Porque eu já tentei anunciar sozinho. E aí chega o cara lá perguntando, é da Defensoria Pública, não sei da onde... Então, assim, porque você vai arriscando, né? Você vai tentando o mundo. Então, e sem o tempo para ficar mexendo e construindo ali. Porque, assim, todo mundo acha que é um pouquinho advogado, acha que é um pouquinho marqueteiro. Todo mundo acha. Então, todo mundo vai dar pitaco no seu trabalho, no seu, acha que você pode vender com o chat GPT agora? O chat GPT. Aí o cara, já aconteceu do cliente vir com a petição pronta e você vê que é chat GPT. Você que vai o cara falar tá contra uma inteligência artificial que tem todos os conhecimentos da Google. O que mais tem advogado do Google? Não, o que mais tem é advogado do Google. Então, o cliente às vezes quer debater tese com você e tudo mais. Então, assim, nesse começo que eu tentei anunciar, cara, você é um Deus nos acuda. Porque não tem qualificação nenhuma. E o Jus Brasil, ele meio que vai te entregar já o que você quer. Você vai precisar ali anunciar. Mas, assim, se quiser anunciar mesmo, aí tem que ter profissional para isso. Assim. E Jus Brasil para previdenciário e trabalhista é ótimo também. Advogados invistam. Cara, porque, na verdade, ele já vem com um formulário, fora se a pessoa quiser falar mais alguma coisa ali. Então, você seleciona o que é interessante ou não, e aí entra um ponto muito legal. Você tem os seus primeiros fechamentos, e a partir daí que você vai contratar alguém para fazer uma identidade visual, para fazer uma landing page, para colocar você no Google Meu Negócio, para fazer uma estratégia específica de captação, ou até mesmo deixar tem essa base legal aqui, deixa uma verba no tráfego para ver se realmente gera um resultado para começar a dar os primeiros passos. Então, assim, é ali onde você constrói de passo a passo. Né? É porque eu acho que o advogado que não estiver no digital, principalmente no tráfego digital, não só o orgânico, mas que não tiver no tráfego digital,
vai ficar para trás. Sim. Naturalmente. Naturalmente. Não, gente. e eu que ainda não tô 100% inserido, só a forma com que eu abordo alguns temas na internet, posto fotos, até viagem mesmo. Às vezes eu tô postando uma foto de viagem, fui recentemente para a Europa, por exemplo, parece que a visão das pessoas mudam sobre você. E isso eu faço de forma natural, assim, não é nada pensado. Mas imagina se fosse pensado, assim, igual a Boca Rosa, né? Que tem hora para postar, hora para sair, hora para entrar. E assim, só a forma, o Ítalo falou lá atrás, que abordava assuntos aleatórios e de forma descontraída com as pessoas. Isso gerou um engajamento natural e gerou relacionamento com as pessoas ali. Quando ele se torna advogado, as pessoas falam, pô, conversei com o Ítalo e tudo mais. A mesma coisa eu vou lá, falo sobre política e tudo mais, não sei o quê. É muito natural sair um tema polêmico, as pessoas irem lá perguntar, fala sobre isso, eu não entendi isso aqui. Sim. Fala aí, o que você acha e tudo mais. Então, mesmo ali não sabendo, você se posicionando de uma forma, com uma autoridade, digamos assim, você já começa a reverter isso em negócios, em business mesmo, em cliente que está fechando. Simples, porque com coisas às vezes simples. O simples para você gasta 60 segundos para falar e é muita coisa pro próximo. Muita coisa. Às vezes você vai falar de direito do consumidor, do trabalhista, da política, do Pix, do não sei do que. Cara, o cara acha aquilo fenomenal. E o mais importante, quando ele confia em você. Exatamente. Porque se ele confiar em você, ele vai tomar aquilo como verdade. Né? Que os influenciadores, a lógica é essa, né? Ele vai tomar aquilo como verdade, mas assim, estou fazendo ali para o meu mundo, para a minha bolha. Quando você consegue expandir isso, aí isso fica orgânico e isso só vai crescendo. Assim. De bola. Como que foi, aproveitando aqui essa finalização, eu faltei perguntar a parte principal, né? Então, como que foi para vocês introduzir o tráfego pago no escritório de vocês? O que mudou? O que vocês sentiram de diferença? O Cauê, o meu sócio, ele era um pouco... Lógico. Ele não era muito a favor dessa ideia, mas vamos para cima. Quando a gente introduziu o tráfego, aqueles primeiros dias é muito difícil, que você botou um dinheiro e você quer que no primeiro dia tenha pessoas, eu acho que todo mundo é assim, é natural. Mas na primeira semana, por incrível que pareça, a gente fechou 2 contratos. Aí eu falei assim, Cauê, tá acontecendo. O negócio tá aqui. Tem uma coisinha aqui, cara. Cauê, tá acontecendo. Mas eu tenho uma explicação também para isso. Porque eu fui um dos primeiros clientes da VK Digital. E nessa primeira experiência, lá quando tudo era mato ainda... Antes da pandemia? Antes da pandemia, outra época, a gente anunciou a advocacia criminal. E foi um desastre, assim, mas não pela VK primeiro, porque eu não tinha tanto capital, né? Foi também. Um crime. E assim, é uma área muito complicada. Sim. E eu também não tinha noção nenhuma de atendimento, noção de nada, assim, nada mesmo. Assim, Mal tinha um celular. Mal tinha um celular. O Ítalo convenceu a comprar um iPhone, porque até iPhone nem tinha. Então era realmente quando tudo era mato. E aí, nessa época, eu falei, puxa, acho que não dá tão certo isso e tal. E ficamos também pouco tempo, né? Coisa de 2 meses, máximo. Nem maturou, nem tempo de entender o negócio ainda, sabe? E isso lá, muito tempo atrás. Aí, só que depois a gente começa a ver resultado. E essa entrada do tráfego no escritório, é essa mudança de chave que eu falei. Eu posso ter uma vida extremamente estável. Mas é aqui onde está 1 milhão. Estamos falando disso, assim, 1 milhão de estabilidade. Porque o tráfego pago, ele alcança o cliente que a gente nunca alcançaria. Nunca, de maneira nenhuma. A gente acabou de fechar um contrato do Paraná. É basicamente isso. A gente fechou um contrato do Paraná. Ela falou que visitou outros clientes, outros advogados lá. Mas ela confiou na gente porque a gente é de São Paulo. Não sei por que motivo, mas ela gostou da gente. Fechou com a gente. Enviamos o contrato, assinou pelo GovBR, assinatura digital. Fez a felicidade, mandou pra gente, fechamos o contrato e já estamos dando andamento. Então a gente alcança o cliente que a gente nunca chegaria nesse cliente. E graças à VK Digital, graças ao tráfego pago, e a gente também tinha um comercial muito bom. Poxa, e nada impede, porque hoje as audiências podem ser virtuais, então a gente tá ainda presencial ali na audiência virtual. Mas se eventualmente o juiz, porque tem juízes, né, que ainda praticam uma audiência presencial, parceiros no Brasil inteiro. Hoje tem correspondente, tem tudo, mas assim, é muito simples. Primeiro, não só contratar, porque você contratar, você pode contratar um mau profissional. Mas como a gente vai testando já, alguns profissionais já tem maturado ali uns parceiros no Brasil inteiro mesmo. Então é muito simples estar com um cliente no Paraná, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Então o advogado que ele
quer ter um divisor de águas, mudar o patamar, ele tem que ir para o tráfego pago. Tem. Porque não é só o tráfego pago, porque automaticamente, pelo menos a VK Digital, ela faz você ter o orgânico. Exato. Ela mostra pra você, olha, a gente vai anunciar, a gente vai fazer nosso trabalho, refém mas agora você vai fazer o seu. Porque eu preciso que quando o meu cliente chega em você, ele entenda que você é um bom profissional. Exato. A VK fez um 360, né? Exato. Sim. Ela fez um 360. Não vai deixar só você na internet ali, refém do Ads, porque se amanhã mudar a plataforma, e aí? O que você faz? Amanhã muda uma normativa, não pode mais anunciar advogado. E aí? O que tu faz? Mas não, ainda tem o tratamento desses clientes todos que chegaram, como que a gente vai fazer para poder eles fecharem de novo. Cara, basicamente, se você não mexe no orgânico, mas joga movimento, você está jogando dinheiro fora, porque você vai jogar um monte de gente para dentro Não, para além disso, você pode até colocar muito dinheiro, trazer um retorno não tão bom, mas vai vir retorno. Só que imagina você ter uma rede social top, um site bom, um comercial bom, todo cliente está convertendo. Aí não tem pra onde correr, né? Não tem o que fazer. Não tem pra onde correr. Mas é isso aí, pessoal. Então, obrigado pelo feedback de vocês. Acho que é bem importante a gente ouvir isso de vocês. A gente não sabia desse contrato fechado que vocês tiveram hoje, então calhou certinho com o nosso podcast aqui. A gente fica muito feliz com a evolução que vocês estão tendo. Do nosso time, vocês podem contar com tudo. A gente ainda vai cobrar vocês de colocar o CRM lá, que ainda não colocaram o CRM. Então, assim, a gente está falando de um escritório que tem um bom comercial, mas ainda não implementou o CRM. Imagina, o jogo ainda pode melhorar, né, depois disso aqui. Então, assim, agora finalizando oficialmente, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Como é que faz para o jovem advogado que está chegando, para o cara que quer conversar com vocês, tirar alguma dúvida? Como é que encontra você lá, Cauê, na rede social? A minha rede social é @Cauê Ramalho. Estamos no Instagram, principalmente. TikTok também, né? Tô postando bastante coisa lá no TikTok. Já 30 mil curtidas e tal. Um monte de coisa. E o WhatsApp também tem lá. Aí você deixa lá no Instagram o WhatsApp. Deixa vai que no você Instagram. muda aí, fica o número aqui gravado. Tá lá no Instagram também, tá tudo certinho. O meu não tem muito segredo, é italovasconcelos.adv, provavelmente o primeiro lá. Lá eu dou dicas diárias para o jovem advogado e sempre estou alertando sobre novos crimes, novos golpes, orientando o cliente a não cair nesses golpes e dando dicas de direito digital e direito do trabalho. Promoção de O passagem. cliente pode chamar vocês diretamente ali pelo Instagram, tranquilo, consegue ser atendido? Lá ele tem o número do nosso escritório, ele entra em contato com a gente e ali a gente consegue fazer. No Instagram também, tudo, né? Bem personalizado. Fechou. Então é isso aí, gente. Obrigado de novo por vocês terem vindo. Acho que foi bem importante esse episódio. A gente trouxe muitos insights aí para os novos advogados, para os advogados velhos, para os medianos também. Sim. Acho que assim ficou bem rico aqui esse podcast. E tamo junto. Vamos para cima? Bora. É isso. Tamo junto. Bom dia, VK, para finalizar. Bom dia, VK! Aí, ó.